TV Câmara, Campinas. Maria Matosinho, onde dentro de instantes terá início mais uma reunião da Comissão Permanente para Assuntos de Segurança Pública. Você pode participar desta reunião por meio de mensagens pelo WhatsApp da TV Câmara Campinas. O número é o 19 97829 3776. Tem também o e-mail da Câmara Municipal, que é o comunicação@campinas.sp.leg.br. Quem preside esta comissão é o vereador Major Jaime, então vamos acompanhar. Estava falando aqui e o meu som não estava saindo. É a tecnologia. Mas, mais uma vez, boa tarde a você de casa, boa tarde a você que está nos assistindo, as pessoas que estão aqui na Câmara, né, também contribuindo com a presença, os nossos convidados que estão ao lado aqui. É um prazer que a gente possa fazer a abertura de uma comissão importante como é a de segurança, e hoje recebendo a Polícia Civil e também a Guarda Municipal para explicar um pouco, falar um pouco da instituição, né, de todo o trabalho que é desenvolvido por cada uma delas. O objetivo da Comissão de Segurança é exatamente poder discutir assuntos que possam promover a segurança aqui no município de Campinas. Para a data de hoje, recebemos a presença aqui do Dr. Oswaldo Dias Júnior, delegado divisionário do DEIC, aqui de Campinas. Estava até conversando que o DEIC não existia em Campinas, mas graças a Deus nós recebemos essa missão de sediar uma divisão do DEIC aqui, e o doutor Oswaldo vai poder explicar um pouquinho mais, vai poder falar sobre vários aspectos do que é o trabalho, né, e do que é feito aqui da Polícia Civil, não somente do DEIC, mas de todos os órgãos e departamentos da instituição. E temos também a nossa comandante, Maria de Lourdes Soares, que é a Comandante Lourdes, né, conhecida como Comandante Lourdes, uma amiga já de tanto tempo, né, que a gente já trabalhou junto por várias oportunidades. Tivemos, né, no dia a dia já várias missões que a gente pôde estar junto, e eu agradeço muito. O doutor Oswaldo também. A gente estava conversando aqui, o doutor Oswaldo tem mais de 30 anos de polícia, e eu cheguei em 96, o doutor Oswaldo já estava né, trabalhando aqui, a gente se encontrava em uma outra oportunidade, em plantões, né, e graças a Deus sempre pudemos resolver as questões de segurança. Para que você imagine, segurança não é nada fácil, né, então a gente precisa realmente de pessoas aí que possam contribuir, possam ajudar. Como eu disse, na data de hoje, o principal objetivo, com a Comandante Lourdes e o Dr. Oswaldo, é que a gente possa explicar um pouquinho a atuação de cada instituição. Então, a gente vai iniciar agora com a Comandante Lourdes, que vai poder explicar e falar um pouco sobre a Guarda Municipal de Campinas, uma Guarda Municipal que tem, né, uma importância muito grande no cenário nacional, vem fazendo um trabalho espetacular aqui no município, principalmente nesse período que nós estamos. A Guarda sempre teve uma atuação muito marcante. Mas nesse momento da pandemia, acho que muitas pessoas não sabem. Você que vai para o seu agendamento no posto de saúde, né, em algum local de vacinação, de imunização, quando você chega lá, graças a Deus, está tudo caminhando bem aqui em Campinas, né, e é isso que a gente espera. Mas vocês não sabem a logística que é para que chegue nisso. Eu não sei nem se eu estou antecipando um pouquinho a fala da Comandante Lourdes, mas eu estou falando porque isso me impressionou, doutor Oswaldo. Eu não tinha conhecimento, e eu tive conhecimento quando eu fui num centro de imunização, aqui no Jardim do Trevo, e lá chegando, né, depois conversando com o comandante, conversando com a senhora também, né, a gente pôde ter noção do tamanho da operação que foi feita. Então, você recebe a sua vacina na ponta da linha, você não tem ideia de como é isso. Então, a Guarda Municipal ajuda na escolta, que vai ser lá de São Paulo para cá, né, ajuda na guarda dessa vacina também em alguns locais estratégicos da cidade.
e tem feito isso nos locais, não tem saído confusão, não tem acontecido nada por conta de um detalhe simples, né? A Guarda Municipal está fazendo um bom trabalho. Obviamente que tem toda a questão de saúde, mas eu dou muito valor a esse trabalho que a Guarda faz, que a gente fala que a polícia, doutor, é mais ou menos como juiz de futebol, né? Se ela não aparecer, já está bom. Não é isso que a gente fez, né? Se teve que aparecer é porque algo aconteceu e ela teve que entrar em campo. E no caso da Guarda, a gente vê o sucesso que está sendo a vacinação em Campinas, e esse fato em si, eu reputo realmente um valor muito grande à Guarda Municipal. Além do que, gostaria de lembrar também, infelizmente, a perda de guardas municipais nesse ano, né, por conta de Covid. Também, né, trabalhadores, pessoas que batalharam e durante a atividade profissional, né, nós tivemos essa perda. Então, a gente tem que sempre enaltecer o trabalho de todas as instituições no município de Campinas e também no estado de São Paulo. Não vou falar muito, vou passar a palavra já para a comandante Lourdes. Comandante, seja muito bem-vinda, né, que Deus abençoe sempre no seu comandamento. Eu não canso de dizer que eu fico muito feliz de saber que nós temos a comandante agora como nova comandante. Eu tenho certeza absoluta que todo o trabalho que foi feito pelo comandante anterior, né, isso vem sendo aprimorado, né? Sabemos de todas as batalhas de vocês e a gente está sempre torcendo e sempre esperando que a gente possa ajudar de alguma maneira, né, tudo que vocês vêm fazendo. Passo a palavra, que senão eu vou ficar aqui falando mais um pouco e as pessoas não querem me ouvir falar, querem ouvir, né, a comandante e o doutor Oswaldo. Por favor, comandante, fique à vontade. Major Jaime, tem som? Ok. Boa tarde. De fato, eu vou pular uma parte da apresentação do apoio da Guarda Covid, que o senhor já o fez brilhantemente. Quero agradecer, Majora, esse convite para estar aqui representando a Guarda Municipal. É um momento importante em que nós podemos falar um pouco dessa instituição, dos trabalhos que nós realizamos, de todo o apoio que a Guarda Municipal de Campinas presta ao município. Então, é uma honra esse convite, e o Major sabe, é um homem pelo qual eu tenho muito carinho, um profissional que eu respeito muito. Obrigada pelo convite novamente. Quero agradecer, delegado, boa tarde, agradecer já antecipadamente na sua pessoa a Polícia Civil, com a qual nós temos feito aí várias ações, ou a convite da própria Polícia Civil, ou ações que a Guarda solicita a presença. E vou aproveitar também para dizer, vereador, que Campinas tem um momento muito importante, a gente até conversava disso um pouquinho antes, né, das forças de segurança pública trabalharem em conjunto. Nós temos feito isso ao longo da pandemia, da Guarda Municipal, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, e isso resulta numa prestação de serviço de excelência para a população. Então, eu agradeço aí a Polícia Civil na sua pessoa, doutor Oswaldo, e vamos para a apresentação, então. Não sei, Major, exatamente se foi isso que o senhor pensou quando convidou a Guarda Municipal para estar aqui, mas como alguns dos ouvintes e da população em geral muitas vezes não conhece esse trabalho ao todo que a Guarda propicia, então eu fiz uma apresentação mostrando a instituição. As pessoas, obviamente, conhecem a Guarda Municipal dos atendimentos lá na rua, da viatura que faz o patrulhamento. Por trás disso, existe toda uma estrutura para que a Guarda funcione lá na ponta da linha. Então, vou mostrar um pouquinho disso e de outros trabalhos que a Guarda oferece à municipalidade, trabalhos que são importantes, como o PROIN, como o Gama, e é um momento da gente divulgar essas ações para que a população possa fazer uso delas quando houver necessidade. Eu arrumei um ajudante aí, por gentileza, pode passar o slide. Então, a Guarda Municipal ela teve dois momentos. Um que foi da sua criação, que a lei data de 1991, a lei que cria a Guarda Municipal, mas a corporação foi implantada, de fato, em 1996, com a Lei Municipal 8.950. Em 97, nós tivemos a formatura da primeira turma de guardas, da qual eu sou oriunda,
E nós comemoramos, então, o aniversário da Guarda em 14 de julho, que é também a data de aniversário da nossa cidade. Inclusive, à época, né, a gente dizia: a Guarda é um presente para Campinas, e isso, de fato, se confirmou ao longo desses 24 anos de história da Guarda, 24 anos completados agora, no último 14 de julho. Por favor, pode passar. A Guarda tem uma academia. Inclusive, a primeira turma de guardas já foi formada por essa academia. É uma academia de referência, não só dentro do Estado, mas também no Brasil. Nós temos muitas guardas, por exemplo, que, por ocasião da sua implantação, buscam essas informações aqui com a gente, buscam referências da academia. Formamos guardas de municípios aqui da região metropolitana. É uma academia também responsável pelas atualizações profissionais que ocorrem de maneira contínua. A gente vê ali uma foto de um grupamento do Exército, então nós também trabalhamos com atualização, com cursos, com troca de experiências com outras forças policiais em diferentes tipos de instrução. Agora mesmo nós temos uma turma da Guarda Municipal fazendo um curso de aperfeiçoamento, então é uma academia bastante atuante, uma academia de referência. O próximo. Não entrou aí no slide a corregedoria. A Guarda Municipal também tem uma corregedoria, isso é uma obrigação legal para que a guarda funcione, para que tenha direito ao porte de arma. A nossa guarda, inclusive, vale ressaltar que foi criada já uniformizada e armada, e nós cumprimos, lógico, com todos os protocolos legais para que essa situação seja, de fato, aí, concorra para que não haja nenhum impedimento. Eu trouxe aí as nossas divisas e patentes, que também o público em geral está mais acostumado com as patentes da Polícia Militar. Major, tenente, tenente-coronel, capitão. E da Guarda Municipal eu quis também aproveitar essa oportunidade para mostrar essas divisas. Então, quando o guarda entra para a corporação, e é um processo longo aí para entrar, é um processo seletivo bastante difícil, porque tem uma prova teórica, tem uma prova de aptidão física, tem exame psicológico específico para o porte de arma, tem o exame antidroga, depois tem a academia. Então, é um período aí bastante longo, um processo seletivo que, de fato, traz para a gente os melhores candidatos à guarda. Então, quando esse guarda entra na corporação, ele é o terceira classe, vai ter uma divisa no ombro, na manga da camisa, na verdade, não é no ombro, é na manga da camisa, que é uma barretinha amarela. Depois de um período aí para progredir, tem alguns interstícios, né? Cumpre também com o estágio probatório, que é determinado para todo servidor público. Então, após esse período, ele progride para a segunda classe. A gente pode voltar lá nas divisas, que são 2 barretas, também na manga da camisa. Progride para primeira classe, com 3 barretas na manga da camisa, depois para a classe especial, com essas 4 barretas também na manga da camisa. A gente vê nas divisas aí de cima, essas que têm uma estrelinha, essas divisas já são no ombro. Então, de classe especial para a classe distinta, que é o primeiro posto que nós chamamos aí de oficiais da Guarda Municipal, aí tem todo um outro processo diferente das progressões anteriores. E aí a gente tem um processo seletivo, com prova, com curso de formação. Então, é um outro processo, porque, de fato, aí nós teremos os oficiais da Guarda Municipal. Esse classe distinta, o pessoal do CONSEG está bastante acostumado, a população que aciona a guarda, que conversa muito, está um pouquinho mais acostumado. Esses são aqueles que são os comandantes de base operacional, os supervisores que cuidam das equipes na rua. Então, esses são
os classes distintas. O próximo posto, que também obedece essa mesma progressão, com prova, com curso de formação, que nós temos, é esse de 2 barretas, que é o inspetor. Nós temos tanto inspetores trabalhando no serviço administrativo, quanto inspetores que trabalham lá na ponta da linha, também na rua, cuidando das equipes que realizam patrulhamento. E aí nós temos o superintendente, que são 3 barretas no ombro. Esse é o último posto que a gente tem no comando da guarda, é o posto mais alto de comando, é esse que tem as 3 barretas e são aqueles responsáveis pelas nossas superintendências, que eu vou mostrar daqui a pouco. Pode passar. E ali nós temos o posto de subcomando e de comando da guarda. Não é um posto que a gente ascende pela carreira, mas são pessoas profissionais da guarda, indicados entre aqueles que são os inspetores superintendentes. Então, são essas barretas que nós temos aí de subcomandante. Hoje, nosso subcomandante é o Gama, e eu que estou atualmente no posto de comandante. O próximo. Aqui um pouco da nossa estrutura, ela vai além disso também, mas é o mais fácil da gente entender. A Superintendência Geral, que é onde fica o comando e o comando da guarda, é subordinada ao gabinete do secretário. E nós temos ali algumas superintendências, a de ações especiais, que a SAI fica ali na Vila Industrial, o prédio foi inaugurado recentemente. A Superintendência Administrativa, que cuida de todo o nosso processo de RH, cuida de férias, da nossa frota. Então, toda a parte administrativa é dessa superintendência. A Superintendência Operacional, que eu vou dedicar mais atenção, aquela responsável pelas atividades que nós temos aí nas ruas. Uma Superintendência de Planejamento, que cuida de toda a parte de planejamento de ações, de mobilização de nosso efetivo, planejamento de eventos aí de maior vulto. A superintendência trabalhou muito, Major, nessa campanha da vacinação, porque onerou muito o nosso efetivo isso, então os apoios ao dia D, apoio aos centros de saúde, a descentralização de vacinas, tudo isso transcorreu aí pelo planejamento dessa superintendência. Uma superintendência de inteligência, que cuida de toda a parte de documentação nossa dos relatórios operacionais, da parte de estatística, que norteia aí o nosso patrulhamento, né? Então, nós utilizamos esse setor para destinar patrulhamento nos locais que são mais necessários. E a Superintendência de Comando e Controle, que é o SECOM. Comparado aí, é a mesma situação do COPOM, da Polícia Militar, talvez fique mais fácil para entender. Então, é onde funciona tanto o despacho para a rua, a rede rádio, quanto o 153. Então, quando o munícipe liga no 153 para fazer uma solicitação, é no SECOM que essa ligação cai, na bancada nossa de 153, e também o monitoramento, as câmaras de monitoramento funcionam aí no SECOM. Próximo. As nossas bases operacionais, que são num total de 5 bases. Então, a base centro talvez seja a mais conhecida, fica ali na Moraes Salles, um prédio grandão, e ali é destinado todo o patrulhamento para a área central e bairros ali adjacentes à área central. Ali também está a nossa sala Lilás, que eu vou falar daqui a pouco, é a sala vinculada ao Guarda Amigo da Mulher. Base Oeste, né, que é responsável ao patrulhamento do distrito Campo Grande, do distrito Ouro Verde, então uma área aí que o Major deve conhecer, o doutor Oswaldo também, uma área imensa, com bastante público, uma população aí que é semelhante a muitas cidades no Brasil. Então, uma área que a gente busca dedicar bastante atenção. A Base Norte, que cuida do patrulhamento de toda a área ali do Taquaral, dos bairros adjacentes ao Taquaral, e também da área de Barão Geraldo.
Ali nós temos a Ronda Bike, que faz o patrulhamento específico na Lagoa do Taquaral. A base rural, ali na Estrada Velha de Indaiatuba, né, que obviamente cuida de todo o patrulhamento rural, e a base ambiental, que é a base lá de Sousas e Joaquim Egídio, faz um trabalho importante ali de preservação ambiental, prevenção aos crimes ambientais, então uma base importante. Próximo, por favor. Então, vamos agora à parte operacional, que é o que de fato interessa para quem está lá nos assistindo, quem está na ponta da linha e solicita a nossa intervenção. Nós temos o Grupo de Ações Especiais, né, a Superintendência de Ações Especiais. Dentro dessa superintendência, nós temos o canil. Nosso canil é muito atuante. Nossos cachorros aí fazem um trabalho brilhante na localização de entorpecente, na procura também, às vezes, de desaparecidos. É um trabalho magnífico do nosso canil, reconhecido também pelas outras guardas municipais. Muitos vêm aqui fazer cursos com o nosso canil. E nós prestamos apoio também à Polícia Civil, muitas vezes. Fizemos ações recentemente com a NTT, em fiscalização de ônibus clandestinos, também no Aeroporto Internacional de Viracopos. Diversas vezes eles solicitam aí a intervenção, o apoio do nosso canil. Tem o GAE, que a Superintendência de Ações Especiais talvez seja mais conhecida como GAE, que é a viatura que circula na rua, que é o Grupo de Ações Especiais. Além de prestar apoio em ocorrências de maior vulto, as demais viaturas que estão no patrulhamento, também é a viatura que nós encaminhamos para aquelas ações que têm um pouco mais de vulto, como na pandemia, né, nós tivemos muitas ações de desbloqueio de via, desfazer aglomerações. Então, essas situações a gente encaminha sempre uma viatura HE. É uma viatura que tem um pessoal com equipamento diferenciado, que possui um treinamento diferenciado para essas ações. Então, essas ocorrências, normalmente, a gente paga para o GAE. E tem o GEPOM, que é o Grupo de Patrulhamento Ostensivo com Motos, também um GEPOM de referência. Outras guardas vêm fazer curso com o nosso GEPOM. Eles fazem um trabalho brilhante, aí a moto é muito ágil, né? Então, nós empregamos em situações específicas que exigem essa agilidade que a moto fornece. Pode passar. Então, algumas ocorrências do nosso canil. Os nossos cachorrinhos, ó, ficam bem ali na foto. É um canil, como eu disse, bastante atuante. O próximo. Então, o GEPOM. O pessoal é muito bom aí com essas motos. Pegam ocorrências que dificilmente com uma viatura padrão, uma viatura 4 rodas, nós conseguiríamos. Pode passar. Aí algumas das ocorrências também do GAE. Eles têm aí uma expertise diferenciada, como eu disse, nessas situações de aglomeração, em diferentes lugares aí do município, de dispersar mais de 1000 pessoas, muitas vezes, 800. Então, é um grupo especializado mesmo. E também nós temos aí, aliás, recentemente, nós tivemos mais 4 guardas da Superintendência de Ações Especiais que voltaram de um curso em Embu das Artes, um curso importante, muito concorrido, e eles conseguiram fazer parte desse grupo para fazer esse curso. Então, nós temos mais 4 guardas aí da Superintendência. Um deles, inclusive, é instrutor nesse curso, muito nos honra. Já tem algum tempo que ele é instrutor nesse curso lá em Embu das Artes. Próximo. A ronda escolar, que também é uma outra atividade diferenciada, oferecida pela Guarda Municipal. Fazemos o patrulhamento prioritariamente nas unidades de ensino municipal. De vez em quando, recebemos também algumas solicitações para fazer atividades de patrulhamento em escolas estaduais. Nós atendemos também essas escolas. Essas rondas são frequentes. Durante esse período da pandemia, lógico, houve aí uma
uma diminuição desse trabalho da ronda escolar e nós redirecionamos esse patrulhamento para outras atividades, não tendo deixado de passar nas escolas, sim, porque o prédio público continua ali. Em alguns momentos, eventualmente, havia pessoas na escola, inclusive escola sendo um posto avançado de vacinação. Então, nós continuamos fazendo esse patrulhamento, mas a rotina mesmo da ronda escolar, ela sofreu aí uma mudança em razão da pandemia. O próximo. Aí a gente tem um programa muito interessante, que é o PROIN, o Projeto Integração. Eu estive trabalhando com o PROIN durante algum tempo. Então, é um programa que ele ocorre também com prioridade nas escolas municipais. Ele visa a prevenção e a criminalidade e a violência nessa comunidade escolar. Então, além de trabalhar com o próprio aluno, desde pequenininho a gente trabalha com fantoche nas EMEIs, nas CEMEIs, nas EMEFs, nós temos o fantoche, teatro de fantoche, temos oficinas de pipa, trabalhamos com os pais, fazemos reuniões com pais que são muito interessantes. Essas reuniões agregam valor ao trabalho do PROIN, nós conseguimos discutir essas questões relacionadas à segurança, muitas vezes à violência doméstica, dentro dessas atividades do PROIN. É um trabalho muito bem aceito, traz um resultado importante, até porque tem esse diferencial de trabalhar com toda a comunidade escolar, não se restringindo a um grupo. Também fazemos reuniões com professores e tiramos uma demanda junto a esses professores, a direção, demanda com os pais, para que a gente possa trabalhar de maneira mais adequada junto a essa comunidade nos trabalhos que a gente faz com os alunos. Pode passar? Aí algumas das atividades, né? Essa do Cerol eu gosto especificamente, que é uma oficina de pipas que a gente faz. Trabalhamos com as crianças, com o fantoche, com rodas de conversa, e fazemos depois um dia de atividade de soltar pipa com os pais. Essa atividade ela é muito importante porque nós trazemos os pais para essa conscientização de que eles precisam cuidar dos seus filhos no sentido de observar as atividades dele, verificar se ele está soltando pipa com cerol, se ele está colocando em risco a sua própria vida ou a vida de outra pessoa com essa atividade. E é bacana também porque nessa oficina com pais, a gente promove a interação e conversamos muito. Olha que importante você dedicar essas horas ao seu filho, à sua filha, sentando, ensinando a fazer essa pipa, ao invés de dar um dinheiro, que normalmente é um valor pequeno, para ele comprar essa pipa com cerol em algum lugar, que é um lugar clandestino, além de tudo, e que essa criança aí pode incorrer em contribuir para um acidente grave com um transeunte e que a responsabilização vai para esses pais. Então, é uma atividade muito boa. Nós temos ali a foto do meio, uma reunião com pais. É a oportunidade também da gente dizer, olha, tem valores que pertencem à família passar, não é a escola. Então, aproveite esse momento para conversar com o seu filho, para trazer os amiguinhos dele para a sua casa e fazer essa interação que é muito importante, algo que essa criança vai levar para o resto da vida. Lá no futuro, quando um adulto, um jovem tem dificuldades, ele busca essas referências anteriores para sair dessas dificuldades de maneira um pouco mais tranquila ou enfrentar de maneira mais segura as dificuldades que a gente enfrenta na vida, não tem jeito. Então, eu gosto muito dessa oficina de pipas. Pode seguir, por favor. Aí, um teatro também que nós fazemos, que é relacionado à Lei Maria da Penha, é uma peça que chama Até Quando, Maria? Até Quando? É um teatro importante, impactante, de fato faz com que o público pense em relação à violência doméstica, que identifique situações que são da sua rotina
os próprios alunos, adolescentes, os pais que assistem a essas palestras, conseguem identificar na sua rotina ou em rotina de outros. Então, desperta para esse tema em situações que normalmente a pessoa, às vezes, não se dá conta de que aquela vivência é uma vivência abusiva, é uma vivência de violência doméstica e que é possível sair disso. Essa situação de violência doméstica, ela é superável, a gente pode vencer trabalhando junto. Em Campinas, recentemente, o nosso prefeito Dário, ele instituiu uma rede de proteção à mulher. Essa rede é importante, tem o CEAMO, tem a Guarda Municipal, tem o abrigo para onde as mulheres são levadas quando precisam sair dos seus lares. É uma rede muito importante, uma rede que funciona de fato e que serve para dar esse apoio para que as mulheres saiam da situação de violência doméstica e possam seguir aí as suas vidas. Então, é um teatro importante. Lógico, né, nesse período aí de pandemia, essas atividades todas foram suspensas, né, não tem público nas escolas, mas nós esperamos poder retomar com essas atividades, possivelmente no próximo ano, porque elas são importantes para a comunidade escolar. O retorno que a gente tem é um retorno muito positivo. Próximo. Aí é um show dog, que é fantástico, todo mundo gosta, as crianças, os pais, todo mundo se diverte com esse show dog. É uma outra atividade do Canil, junto ao Proin, e é muito bacana. Não só as crianças aproveitam, mas os pais também gostam muito. É uma atividade importante na comunidade escolar, até porque, Major Jaime, para aqueles que nos escutam, traz essa proximidade que a gente precisa do operador de segurança pública com a comunidade. Então, essa atividade, além de tudo, proporciona essa situação. As crianças entram na viatura, então é muito importante essa proximidade, essa confiança que o trabalho do Proin, e nesse caso aí do Show Dog, traz, dessa aproximação da comunidade com o operador de segurança pública, com a Guarda Municipal. Pode passar. Ali eu linkei uma matéria que é do Palestra de Segurança para Idosos. Algumas vezes nós recebemos solicitações de locais, de ONGs, de empresas, às vezes até, que nos pedem para fazer esse tipo de palestra, e também o Proin tem essa atividade, que é igualmente importante. A gente até falava há pouco dos crimes de internet. Então, nós fazemos aí, com essa equipe Proin, esse tipo de atividade diferente, de levar dicas de segurança, levar atualizações em relação ao crime, como é que você não cai nessas situações, né? Essas pessoas que cometem esses crimes têm uma lábia muito boa e facilmente algumas pessoas caem. Então, a gente tem esse trabalho também para fazer o alerta e dizer, olha, não caia nisso, e como evitar que essa situação aconteça na sua rotina. Ali, a foto de baixo foi uma atividade que nós fizemos no 7 de setembro, também muito bacana, com desfile no entorno da escola, e as crianças fizeram faixas, desenhos. Então, uma atividade de civismo que foi bem recompensada também, as crianças gostaram muito. Pode passar. Ali algumas outras fotos do Proin, né? Um trabalho com música, com teatro, com proximidade. As crianças tiram fotos com a gente, gostam muito. Tem uma musiquinha, o Proin, e algumas mães, alguns pais, às vezes falam, olha, eu não sabia o número da Guarda Municipal, que é 153, o número de emergência, e eles dizem assim, aprendi com meu filho ou minha filha cantando a musiquinha em casa. E, inclusive, uma mãe, uma vez, falou, presenciei um acidente automobilístico, um acidente de trânsito, e o meu filho, já de pronto, falou, mãe, chama a guarda, o número é 153. E ela falou, olha, eu nem sabia que o telefone era esse, e o meu filho registrou. Alguns pais até falam, nossa, não aguento mais ouvir essa música, porque as crianças cantam o tempo todo, e é uma atividade que aí deixa a gente muito feliz quando os pais dizem isso. Pode passar.
Aí chegamos no Gama, que é o Guarda Amigo da Mulher, um programa importante e que nós temos feito aí uma divulgação especial agora em agosto, que é o mês Lilás, o mês de enfrentamento e combate à violência contra a mulher. O Gama foi criado em 2016 e ele tem um objetivo aí, principal, o objetivo mais importante, que é o de fazer a fiscalização do cumprimento das medidas protetivas. Então, a mulher vive uma situação de violência, elabora o boletim de ocorrências lá na Delegacia de Defesa da Mulher, né, na Polícia Civil, ela recebe uma medida protetiva e, a partir daí, ela pode, porque não é obrigatório, mas ela pode ser assistida pelo Gama. A gente vai à casa dessa mulher, ou ela vem à Sala Lilás, que eu vou mostrar daqui a pouco, e nós fazemos a inclusão dela no programa. Isso consiste em a casa dela ser visitada rotineiramente pela guarda. Então, fazemos passagens lá, contatos com ela para saber se o agressor continua fazendo contato, continua tentando essa situação de abordagem em relação a ela. E é importante porque isso também permite que a gente faça mais uma atividade de patrulhamento no bairro, porque a visita não se restringe a passar na rua da residência dessa mulher assistida, mas aproveitamos também para fazer aí um patrulhamento pelo bairro e em outros lugares que essa vítima indique. Ela pode dizer, olha, na minha casa não aparece, mas passou aqui em frente ao meu trabalho, passou em frente a algum lugar que ela frequenta, uma academia, ou muitas vezes supermercado, ela estava saindo do supermercado e viu o carro ali perto. Então, é uma medida que visa fazer a fiscalização é uma atividade que visa fazer a fiscalização da medida protetiva e logramos êxito, muitas vezes, inclusive, em deter esse agressor no descumprimento da medida protetiva. É uma atividade importante que a gente tem divulgado muito agora, em especial no Agosto Lilás. Então, esse é a principal atividade do Gama, além das outras descritas ali na legislação. O próximo. Então, a Sala Lilás foi inaugurada esse ano, também pela administração do prefeito Dário. Foi um presente aí do dia 8 de março para as mulheres em situação de violência. Essa sala fica na base operacional Centro, ali na Moraes Salles. Foi escolhido aquele local porque é de fácil acesso. Então, as mulheres podem buscar acolhimento nessa Sala Lilás. Tem uma pequena brinquedoteca. Normalmente, a mãe vai com os filhos e aí, enquanto ela conversa e recebe as orientações ou faz a atividade que ela foi fazer, por exemplo, de inclusão no programa, as crianças, os filhos podem se distrair ali na brinquedoteca e ela fica tranquila para conversar. É uma sala que não se destina apenas às mulheres em situação de violência doméstica, mas outras que também queiram conhecer o programa, queiram saber como ajudar alguém que ela conhece, uma outra mulher das suas relações, uma amiga, um parente que se encontra em situação de violência, também pode buscar a Sala Lilás para obter as informações de como ajuda. Porque muitas vezes a pessoa quer ajudar e nem sabe como pode fazer isso. Na Sala Lilás é possível encontrar essa orientação. E de lá também nós fazemos o encaminhamento para essa rede de apoio, que é o CEAMO, Casa Abrigo, DDM, ou outros locais que se verifique que são mais adequados para aquela situação. Por favor. Então, aí o Gama, eu pus essa foto com um guarda-homem, porque às vezes eu sou perguntada, ou alguém lá da guarda, do próprio programa, tem homem no Gama? Tem. Temos, sim, o público maior, os profissionais da guarda, em sua maioria, são mulheres, mas nós temos homens também, e até para poder demonstrar para a mulher em situação de violência que nem todo homem é agressor, que nós temos homens que protegem, homens que vão fazer parte da vida dela e que não vão agredi-la, que vão cuidar, que vão contribuir para que a sua vida transcorra da maneira mais tranquila possível, da maneira como tem que ser.
Então, nós temos homens no programa, sim, por conta dessa referência também, né? Não só, mas também é importante que a mulher veja que o homem pode protegê-la, sim. Nós tivemos aí 10 prisões no primeiro semestre de descumprimento de medida protetiva, não necessariamente só pela equipe do Gama, mas por toda a corporação. O Gama funciona durante o dia, então, no período da noite, por exemplo, quem atende uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva ou de uma mulher assistida pelo Gama são as nossas viaturas de patrulhamento padrão. Retirada de pertences, foram 35 apoios. Essa é uma situação difícil, né? Porque é quando a mulher sai de casa e não consegue levar nada. Às vezes os documentos ficam para trás, um brinquedo que a criança gosta, uma roupa, e nós aí fazemos o acompanhamento dessa mulher para a retirada dos seus pertences quando ela precisa ser abrigada em algum outro equipamento público, e nós vamos fazer essa retirada. E aí os apoios que a gente presta, a DDM, ao CEAMA, a Casa Abrigo. Então, muitas vezes a mulher chega na DDM para elaborar o boletim de ocorrências, para pedir auxílio. Ela vai de meios próprios, vai direto de onde estava, e é comum que a DDM nos chame para fazer uma condução. Às vezes ela está machucada, precisa ser conduzida ao hospital, ou conduzida à Casa Abrigo e tem receio de sair e encontrar o agressor. Então, são apoios que a gente presta. A CEAMA é um grande parceiro, e a Casa Abrigo também. E foram, no primeiro semestre, 1.783 atendimentos pelo Guarda Amigo da Mulher. Então, são os atendimentos que a gente faz nessas residências, fiscalizando o cumprimento das medidas protetivas. O próximo. Vai me avisando do horário, vereador. Agora a gente entra, então, na pandemia, que é esse recorte aí do tempo, né? Esse ano, em março, nós tivemos uma dificuldade maior, um endurecimento nas medidas sanitárias. Isso, como o vereador bem disse no início aí da sua fala, foi uma atividade muito intensa da Guarda Municipal em relação à pandemia. Foram 8.593 abordagens de descumprimento de medida sanitária, e nós fizemos trabalhos tanto lá no início de distribuição de máscaras em filas, nos coletivos, nos pontos de ônibus, até essas situações de dispersão na Operação Aglomeração Zero, chegando a dispersar mais de 1.000 pessoas de alguns lugares, desfazer aglomerações ao longo dos finais de semana, uma atividade que onera bastante o efetivo, porque para fazer a dispersão de um local com 1.000 pessoas, nós precisamos de várias viaturas. Esse tempo de atendimento da ocorrência, ele é demorado, 2 horas, 3 horas no mesmo local, engessa um efetivo que poderia estar atendendo outras ocorrências. Então, daí tantos apelos que nós fizemos à população, e lógico, não apenas por isso, mas por conta da contaminação por Covid-19, que sempre foi a principal preocupação de deter essas aglomerações para que o vírus não se propagasse tanto e nós pudéssemos melhorar a disponibilidade de leitos nos hospitais de Campinas. Fizemos barreiras sanitárias, aquelas no período da manhã, em especial nos horários, nos períodos de feriados, quando as pessoas se deslocam para Campinas, né? Campinas é uma cidade muito atrativa, tem um roteiro gastronômico, uma cidade grande, muitos têm parentes aqui, ou é passagem para algum outro local. Então, nós fazemos essa barreira sanitária e as barreiras de toque de recolher, que aconteceram à noite. Por favor. Essa matéria foi bastante interessante para a gente, porque nós tínhamos aí o toque de recolher e algumas vezes a gente ouvia as pessoas dizerem: isso não adianta nada, não resolve. E em diferentes momentos nós pudemos ver que as ocorrências que nós estávamos monitorando, como perturbação de sossego, lei do pancadão, descumprimento de medida sanitária, quando nós endurecíamos ali nas barreiras do toque de recolher, esses índices eles diminuíam.
Então, foi algo importante para mostrar para a gente, não, esse é o caminho certo, e nós nos deparamos aí em abril com essa matéria de capa, que o toque de recolher contribuiu para diminuir 60% a contaminação por Covid. Lógico que não foi só isso, foram muitas ações da Devisa, da saúde, né, das campanhas de vacinação, mas esse trabalho, que foi um trabalho específico da Guarda Municipal, ele foi bastante importante para diminuir aí a contaminação. Isso deixa a gente muito feliz. Não dá para mensurar quantas vidas a gente ajudou a salvar com todas essas atividades. Também vou lembrar que, em muitas delas, nós tivemos o apoio da Polícia Militar, da Polícia Civil, CETEC, ENDEC, então parceiros aí nossos que foram importantes nessa caminhada aí para vencer o Covid, e conseguimos aí que hoje a gente pudesse melhorar a situação da nossa cidade. Para o próximo. Há outros números nossos no primeiro semestre. Embora nesse período de pandemia o nosso efetivo tenha sido muito consumido nessas atividades junto à Devisa, junto à saúde, essas atividades específicas de combate à aglomeração, nós ainda conseguimos aí fazer outros atendimentos que a população necessitava. Então, apoio à NTT, apreensão de drogas, prisão de traficantes, uma situação de bingos que deixou a gente incrédulo, de muitos bingos funcionando, com pessoas com dificuldade de locomoção, com pessoas idosas, aqueles lugares absolutamente insalubres, fechados, com cheiro de fumaça de cigarro, cheiro de cigarro de fumaça, cheiro de cigarro. Então, nós ficamos aí incrédulos com essas situações que nós nos deparamos aí em vários bingos que foram fechados. Então, localização de notas falsas. O próximo. Aí outras atividades nossas também durante esse período, detenção por tráfico, boa parte deles. O nosso canil ali de novo, no Jardim Roseira. Próximo. E aí nós temos um resumo dos números da Guarda nesse primeiro semestre de 2021. Optei por trazer isso, uma informação para a população do que a gente fez. Então, 22 mil atendimentos, né, da GM ao longo desse período, as abordagens por descumprimento de medida sanitária, foram 35 veículos recolhidos pela lei do pancadão. A Guarda Municipal tem uma atuação muito forte em relação à lei do pancadão. Entendemos o quanto é difícil para aquele cidadão que nas madrugadas não consegue dormir, principalmente sexta para sábado, de domingo para segunda, que o munícipe precisa levantar cedo no dia seguinte para ir para o trabalho, e tem aquele veículo com som ensurdecedor, impedindo que ele durma. Às vezes tem pessoas idosas dentro de casa, pessoas adoentadas, e esse barulho dos veículos. Tivemos também 8 armas apreendidas. Isso é importante porque são armas que poderiam, numa tentativa de roubo ou numa outra situação, também tirar a vida de um trabalhador, de alguém que é o esteio da família. Então, é sempre importante essa recolha de armas. 83 veículos recuperados, aí veículos produto de furto, de roubo. E temos aí, em meio a esses veículos, muitos que o cidadão diz, nossa, eu não tinha seguro. Então, empenhou aí do seu salário naquelas parcelas do veículo, e se ele perde, ele fica sem o bem, perde tudo. Não tem mais o bem, tem a dívida para pagar, não consegue comprar um outro veículo, e isso nos deixa especialmente felizes quando a gente consegue recuperar um veículo nessa situação. Os proprietários ficam imensamente felizes e a gente também. Então, foram ali quase 250 quilos de drogas apreendidas, muitas delas já com a prisão daquele que estava na situação de tráfico, outras localização de entorpecente por parte do nosso canil, do nosso GEPOM. Muitas vezes
nós vamos para a abordagem daquela pessoa para a qual nós temos denúncia de tráfico e, ao visualizar a viatura, por exemplo, se desfaz do entorpecente e empreende fuga. Às vezes a gente não logra êxito em deter esse indivíduo, mas fazemos aí a apreensão do entorpecente. Os atendimentos do Gama, 1.783, já falei anteriormente, abordagens a suspeitos e averiguações, quase 1.500, e temos ali também as prisões que foram efetuadas, 40 prisões de procurados, né, captura de procurado, durante as abordagens, nas nossas atividades, faz a consulta e o indivíduo, o cidadão aí, consta como procurado, a gente faz o encaminhamento à autoridade policial e ele fica detido. Muitos de saidinha, a famosa saidinha, não retorna para o sistema prisional. 201 ocorrências de flagrantes com prisão, tráfico de entorpecente tem bastante, já mostrei ali as de descumprimento de medida protetiva, tivemos prisões, salvo engano, também uma dezena, um pouquinho mais, de prisões por violência doméstica, por furto, por roubo, estão todas aí desses 201 prisões por flagrante. Então, no total, foram 241 presos no primeiro semestre, considerando... O próximo, por favor. Considerando que a Guarda Municipal esteve aí empenhada nesse período de pandemia, né, que não foi fácil, escolta da vacina, escolta no dia D, toda a segurança que nós fizemos 24 horas ininterruptas do local onde estavam acondicionadas as vacinas, segurança nos centros de saúde durante as campanhas todas e na vacinação corrente que hoje nós temos. Nós tivemos as aglomerações, a Operação Aglomeração Zero, a barreira sanitária, toque de recolher. Então, além de todas essas atividades nossas de apoio à Devisa, de apoio à CEPLURB, nas fiscalizações de descumprimento de medida sanitária, além de tudo isso, nós ainda conseguimos aí realizar as outras atividades que são tão necessárias à população, realizando essas 240 prisões, apreensões por lei do pancadão. Então, trabalhamos bastante e eu vou aproveitar a oportunidade, vereador, aqui para agradecer aos profissionais todos da Guarda Municipal de Campinas pelo excelente trabalho, pelo esforço que não se mede para trabalhar em prol da nossa cidade. Por isso até que eu ponho ali, né, Guarda Municipal cuidando de Campinas. Esse é o nosso trabalho. E aproveito também para novamente agradecer todo o apoio e as operações que nós fizemos conjuntamente com Polícia Civil, com Polícia Militar, com a Polícia Federal, inclusive, em alguns momentos. Então, isso tudo é muito importante, fora os outros entes aí da municipalidade que estiveram conosco nesse primeiro semestre, e um primeiro semestre importante para Campinas, e penso que nós cumprimos aí a nossa missão. Major, era isso. Espero que tenha cumprido aí com o objetivo, com a solicitação do senhor. Espero que o público que nos assistiu tenha também aproveitado e aí conhecido um pouquinho mais da Guarda Municipal de Campinas. Comandante, eu posso já de antemão dar parabéns, porque tenho certeza que muitas pessoas não conheciam esses detalhes. Eu sou da área da segurança e, na verdade, a gente conhece um pouco, mas não tem, né, a total clareza, né, de tudo que foi falado. O PROIN, por exemplo, eu sabia, né, nós temos a experiência do PROERD, né, mas vocês têm a do PROIN. Eu já sabia da existência dele, mas não tinha visto a profundidade, como ele é trabalhado, como ele é feito, né? Então isso foi muito bom. O Gama também é outra coisa que é fundamental, e a Guarda Municipal de Campinas tem sido referência nesse trabalho junto às mulheres e tem trazido mais tranquilidade aí para muitas famílias.
E muitas vezes a gente vê a guarda municipal, vê um guarda, vê uma guarda, vê o trabalho, mas a gente não tem essa noção do dia a dia, de como as coisas acontecem, né? E é importante que a população tenha essa percepção. A senhora perguntou se era isso mais ou menos que a gente queria, era exatamente isso, né? Passar um pouco dessas informações, né, doutor Oswaldo, que a população, e aí eu vou fazer a brincadeira, né? Em determinada TV a gente não vê, a gente não consegue ter esse espaço para poder falar. Então, graças a Deus, a gente aqui na Câmara Municipal temos a TV Câmara. Isso vai ficar à disposição de todas as pessoas, vai ficar na internet, as pessoas vão poder ter acesso, pode divulgar, e isso é muito bom. Parabéns aí por todo o trabalho. Doutor Oswaldo, né, já passo para o senhor na sequência já, para falar um pouquinho aí da nossa instituição Polícia Civil. Passo a palavra para o senhor, por favor, fique à vontade para poder explanar a respeito do assunto. Boa tarde aos telespectadores, boa tarde, Major Jaime, Comandante Lourdes. Que dia feliz. Eu já participei de outras comissões aqui no passado, em outras legislaturas aqui na Câmara, mas é a primeira vez que eu sou convidado por um representante da área de segurança. Não menosprezando os convites que eu tive no passado, foram gloriosos, mas é muito importante esse convite partindo de um representante da área de segurança aqui de Campinas, que foi eleito pelo povo, está presente nessa casa, nessa importante casa, representando o povo, mas também representando as forças de segurança. Eu acho que essa conjunção do povo com as forças de segurança fizeram com que o senhor fosse eleito, né? Foi o reconhecimento tanto dos policiais quanto da população, né? Então, eu queria fazer essa introdução aqui da felicidade de participar dessa comissão, sendo convidado por um representante da área de segurança, né? Queria também elogiar a apresentação da Comandante Lourdes, né? Comandante Lourdes, ela está à frente da Guarda Municipal, substituiu o Fresarim, que era amigo nosso também, é amigo nosso, mas ela está substituindo, mantendo a altura, mantendo o nível de excelência. Eu sou muito simpático ao trabalho da Guarda, eu acompanhei o nascimento da Guarda aqui desde do embrião, tá? Eu estou em Campinas e trabalhando em Campinas na Polícia Civil há mais de 30 anos. Eu acho que tem poucos profissionais hoje que têm tanto tempo exercendo a função no município de Campinas, tá? E eu vi a Guarda nascer. Eu fui um dos primeiros delegados que elaboraram as primeiras prisões em flagrantes feitas pela Guarda. Eu participava, né, nos plantões e recebia aquelas ocorrências daqueles guardas que pouco sabiam como faria aquela apresentação. Eu fui testemunha disso. E foi sempre muito simpático a presença da Guarda, e eu acho que o papel hoje exercido pela Guarda, ela é fundamental. Não dá para pensar em uma cidade como Campinas sem uma Guarda Municipal presente como é. Eu acho que ficaria muito difícil a gestão de segurança no município sem uma Guarda Municipal atuante como ela é. Tá de parabéns, sempre ajudei muito a Guarda Municipal e fui ajudado. Eu acho que é uma mão dupla muito interessante. E a Polícia Militar não tem o que falar. Eu acho que a Polícia Militar é nosso braço forte aqui na cidade, na região. Ela é fundamental em diversos aspectos, com referência ao policiamento preventivo, com referência à repressão, ao tráfico, com referência a todo auxílio que ela dá na periferia. Eu acho que as forças de segurança na nossa cidade estão de parabéns. Aqui é uma cidade complexa, é uma cidade, ela é rica e, ao mesmo tempo, com problemas assim graves de uma metrópole. Nós temos aqui regiões carentes, nós temos uma população rica ao lado de uma população muito carente. E essa diferença social é terrível na área de segurança. Você tem
pessoas com muitas necessidades e pessoas com muito dinheiro. A verdade é essa. Essa diferença, eu creio, que causa, em alguns aspectos, questões sociais que vão desaguar na delegacia. Vão desaguar nas questões de segurança, né? Então, eu acho que eu vou fazer uma breve explanação aqui. Na verdade, é um bate-papo entre amigos e com o pessoal os telespectadores participando também. Mas eu vou, inicialmente, expor aqui a minha função na Polícia Civil, né? Vou falar um pouco sobre estatística e sobre o organograma hoje instituído na cidade de Campinas com relação à Polícia Civil. Tá? Meu nome é Oswaldo Dias Júnior, eu sou delegado de polícia e há mais de 30 anos exerço minhas funções aqui no município de Campinas, como eu já disse anteriormente. No início da carreira, participei trabalhando em plantões policiais, delegacias de polícia. Na maioria das vezes, a minha carreira foi pautada pelas delegacias especializadas. Fui delegado durante muito tempo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, da Delegacia de Investigações sobre Entorpecente, da Delegacia de Investigações Gerais. Há algum tempo também exerci minhas funções na Ciretran, no combate também vinculada aos crimes afetos às delegacias de trânsito, que na época existiam. Exerci minha função no aeroporto de Viracopos, fui um delegado que trabalhou durante 5 anos em Viracopos, no período da Copa do Mundo. Fui designado exatamente para a Copa do Mundo, Olimpíadas no Brasil, onde o fluxo de passageiros aumentou muito, né? Onde a gente teve um trabalho assim, incessante com relação a combate a diversos crimes afetos ao aeroporto, trabalhando em sinergia, em conjunto com a Polícia Federal, com a Receita Federal. A Guarda Municipal nos auxiliava muito lá. Eu acho que o aeroporto é um organismo que necessita exatamente disso, de todos os órgãos de segurança trabalhando em conjunto, né? E durante a minha estada lá, fui muito feliz em Viracopos, né? Fiz vários amigos, até hoje. E foi um tempo em que eu pude fazer o curso superior de polícia. Para quem não sabe, é até interessante entender, porque existe o cargo de classe especial também na Guarda, como existe o coronel na Polícia Militar. E na Secretaria de Segurança Pública, nós temos o curso superior de polícia, que é um curso superior de polícia integrado entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Tem um momento em que se unem as duas forças de segurança estadual e elas fazem um curso em conjunto. É um processo seletivo difícil, o Major Jaime sabe do que eu estou falando. São poucas as pessoas que conseguem fazer esse curso dentro do Estado inteiro, tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil. É um curso que é considerado um mestrado, é um doutorado, e eu fiz esse curso. E na Polícia Civil, o cargo de classe especial é um cargo que são 130 e poucos, 139 cargos no Estado inteiro. Então, para alcançar esse cargo, essa carreira, o final da carreira é bem difícil, né? Então, aí eu saí do aeroporto, fiz o curso superior de polícia e fui ser assistente do Dr. Ventura, que é o nosso diretor, né? Nosso diretor, Dr. Ventura, me convidou para fazer parte da assistência dele no DEINTER 2. E nesse ínterim, o governador do estado resolveu implantar, criar as DEICs regionais. DEIC, que é Departamento de Investigações Criminais, só existia na capital, em São Paulo. Atende, né, a capital, e pouca atenção dava para o interior. Pela dimensão do estado de São Paulo, não era dada atenção devida para o interior. Então, houve essa ideia da criação das DEICs regionais, que são DEICs criadas e sediadas em cada departamento do interior, que são 10 departamentos. Nós temos 10 departamentos do interior, Campinas é a sede de um departamento, e por isso que foi contemplado com um DEIC aqui na nossa cidade. E o que é a DEIC, né? A DEIC, eu falo a DEIC porque é a divisão. O DEIC é o departamento em São Paulo, e a DEIC é a divisão. Então, foi criada a Divisão de Investigações Criminais em Campinas, tá? Então, por isso que é a DEIC em Campinas. Em São Paulo é o DEIC. Então, foi criada a DEIC em Campinas e
O que mudou? O que isso significa? Então, eu vou expor como que funciona o cronograma da Polícia Civil na cidade de Campinas. Tá? Aqui em Campinas, existia apenas uma delegacia seccional, que era a primeira, única, não falava nem primeira, falava Delegacia Seccional de Campinas, que englobava do 1º distrito até o 13º, uma DDM, uma delegacia de entorpecentes, um setor de homicídios, não era nem delegacia, e uma delegacia de investigações gerais. Contemplava também os municípios de Vinhedo, Valinhos, Paulínia, Indaiatuba. O que acontece? Essa delegacia seccional, ela tinha toda essa abrangência, tanto na parte territorial quanto na parte de investigação, porque o delegado seccional comandava as delegacias de entorpecente, eu fui um delegado titular de entorpecente, da DIG, que era a Delegacia de Investigações Gerais, fui delegado titular também, subordinado a esse delegado seccional. Há aproximadamente 10 anos foi criada a 2ª Delegacia Seccional. Então, houve uma cessão entre a 1ª Delegacia Seccional e a 2ª Delegacia Seccional, com a criação dessa 2ª delegacia. A 1ª Delegacia Seccional de Campinas, ela abrange os municípios de Valinhos, Vinhedo e Paulínia. E aí, quais são os distritos que ficaram afetos à 1ª Delegacia Seccional? O 1º distrito, o 3º, o 4º, o 5º, o 7º e o 12º, mais a DDM, que é a Delegacia de Defesa da Mulher, a 1ª Delegacia de Defesa da Mulher. E na época da criação das duas, a 1ª DIS e a 2ª, a 1ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecente e a 1ª Delegacia de Investigações Gerais ficaram com a 1ª Delegacia Seccional. E aí se criou, então, a 2ª Delegacia Seccional, que corresponde, o único município que está afeto a elas é Indaiatuba, e o 2º DP, o 6º, o 8º, o 9º e o 11º, e foi criada posteriormente uma 2ª Delegacia da Mulher lá, na área da 2ª Seccional. Então, você tinha uma 1ª Delegacia Seccional, abrangendo todos esses distritos, mais a DIG e a DIS e o setor de homicídios, e você tinha uma 2ª Delegacia Seccional com todas essas delegacias, sem ter uma DIG, uma DIS e nem o setor de homicídios. A 1ª seccional absorvia todo esse trabalho da 2ª. Ficou de se criar essas delegacias, mas não saiu do papel até então. Então, com a criação da DEIC, o que aconteceu? As delegacias de polícia especializadas saíram das seccionais, exceto a Delegacia de Defesa da Mulher, e elas foram para o guarda-chuva da DEIC. O que significa isso? Hoje, as investigações dos crimes afetos à DIG, afetos à Delegacia de Investigações sobre Entorpecente, afetos a homicídios, latrocínios, todos estão concentrados e debaixo desse guarda-chuva da DEIC. Então, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecente, toda ela foi encaminhada e, inclusive, o prédio foi desativado e todo mundo está concentrado numa unidade só. A DIG, aconteceu a mesma coisa. A DIG ela está concentrada aonde? No complexo do antigo 5º Distrito Policial. O 5º Distrito Policial ele foi reformado para a inauguração e ele absorveu a Delegacia de Investigações sobre Entorpecente, absorveu a estrutura administrativa da divisão da DEIC e a DIG já estava lá. Houve uma reforma no prédio para acolher o setor de homicídios e, para resumir, todo mundo ficou agora concentrado nesse ambiente único. São 2 prédios e a DEIC ela concentra todas essas delegacias especializadas. E com relação ao antigo Garra, que aquela viatura do Garra que faz o apoio operacional nas operações, policiamento preventivo especializado, ele foi transformado em Grupo de Operações Especiais. Ele é o GOI agora, não é mais Garra. Tá? E ele continua a base dele continua no Parque Taquaral,
ele não houve essa mudança, efetivamente, por quê? Primeiro que o espaço, até haveria um espaço caso houvesse uma outra reforma lá onde está a DEIC. Mas, operacionalmente, em decorrência de diversas viaturas, tem um local de treinamento lá, o prédio onde está acomodando hoje o GOI é um prédio bom, é um prédio razoável, houve um entendimento de que não haveria necessidade de deslocamento dele para a sede da onde é a DEIC. E o GOI, ele dá todo esse suporte para todas as cidades, para todas as regiões que necessitam de auxílio. Com relação a esse auxílio, é bom a gente destacar o seguinte: a DEIC, ela não está apenas como função reprimir os crimes na cidade de Campinas e nas seccionais da 1 e a 2, mas também ela atende os 38 municípios da nossa região, que afeta o DEINTER 2. Então, o que acontece? Quando uma seccional que pertence ao DEINTER, quais são essas seccionais? Seccional de Bragança Paulista, seccional de Mogi Guaçu, seccional de Jundiaí. Essas são seccionais que estão afetos ao DEINTER 2 e que pedem auxílio para a DEIC no momento em que necessitam. E a jurisdição e a competência de apuração de alguns crimes graves, também nós temos lá na DEIC para toda essa região. Então, para vocês terem uma ideia, daqui de Campinas até divisa com Minas Gerais, toda essa região do DEINTER 2 pertence à nossa jurisdição de atuação, tá? E não só Campinas. Isso veio trazer malefício ou benefício? Olha, eu posso afirmar para vocês que no início todo mundo ficou meio preocupado com relação a vai dar conta, com relação à estrutura, mas um fator que eu acho que foi importantíssimo foi a aglutinação de todas essas delegacias especializadas num ambiente único, com uma chefia única que está presente, uma interação muito melhor, muito eficaz entre os policiais, tá? Fazendo com que, inclusive, as unidades de inteligência internas das delegacias se comunicassem com muito mais agilidade. Isso aí foi um fator bem preponderante para o sucesso das atividades da DEIC. Somado a tudo isso, eu também acumulo a coordenação da unidade de inteligência do DEINTER. O DEINTER tem uma unidade de inteligência. Para vocês entenderem, cada seccional tem uma inteligência própria. Cada seccional tem a sua inteligência própria, tá? E o DEINTER, ela tem a unidade de inteligência, que coordena todas essas unidades, que são umas CIPs, nas seccionais são umas CIPs. E também faz a coordenação na DEIC. Então, hoje, nós temos em mãos todo esse sistema de investigação concentrado na DEIC, concentrado com um delegado, que sou eu. Então, a gente faz essa coordenação de todas essas investigações, de tudo que acontece nessas 38 cidades, somados com a primeira, segunda seccional. Então, é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, mas muito gratificante. Eu tenho números aqui com relação às atividades da DEIC, desde que foi criada. Ela foi criada efetivamente, ela foi inaugurada o prédio em dezembro do ano passado. Mas ela já estava em atividade alguns meses antes, sem ter um prédio com toda essa união. Era bem diversificado e era até difícil de comandar, porque a DISE ficava no Cambuí, a DIG ficava lá na saída para Valinhos, a Homicídios ficava no Botafogo, eu ficava na unidade de inteligência no centro. Então, era uma ginástica, né, para a gente conseguir coordenar. Mas, no final do ano, condensou, todo mundo ficou unido. Então, desde a criação, foi até objeto de matéria dentro da Secretaria de Segurança Pública. Nós tivemos números bem satisfatórios com relação ao número de prisões, de pessoas presas.
E eu ressalto, inclusive, a qualidade da prisão e a qualidade das pessoas que foram presas, né? Eu tento privilegiar, eu tento focar naquelas pessoas, naquelas figuras criminosas que se destacam dentro do mundo paralelo, né? Tráfico de drogas. Nós estamos mapeando desde o início, no setor de inteligência, na unidade de inteligência, aqueles grandes traficantes, aquelas pessoas que estão realmente, os grandes barões do tráfico, que trazem entorpecente, que gerenciam essa atividade criminosa. Com referência à Delegacia de Investigações Gerais, as pessoas que fazem a coordenação, furto de veículos, roubos de veículos, receptação de peças, roubo a banco. Dentro da DIG também foi criado um órgão que está no decreto da DEIC, chama C-Code. O que é o C-Code? O C-Code é um setor dentro da DIG de apuração de crimes cometidos por agentes públicos e lavagem de dinheiro. É muito interessante um trabalho que a gente está fazendo lá dentro, no sentido de identificar, monitorar essas atividades de lavagem de dinheiro, principalmente, e que envolve toda a gama de crimes. A lavagem de dinheiro tem seu crime antecedente no tráfico de drogas, na adulteração de combustível, no desvio de recursos públicos. É uma gama de crimes que estão vinculados à lavagem de dinheiro. E nós temos esse setor dentro da Delegacia de Investigações Gerais, e é um setor que tem que trabalhar em conjunto com as unidades de inteligência, Brasília, COAF. Então, nós estamos fazendo esse trabalho bem interessante, é um trabalho bem sigiloso, um trabalho de inteligência, com os inquéritos policiais instaurados, lastreados muitas vezes com informações dos órgãos de assessoramento externos de Brasília, que nos fornece as informações suficientes, de crimes de competência estadual, inclusive. O pessoal acha que lavagem de dinheiro é crime federal. Não, tem muitos crimes que são afetos à Polícia Civil, sim. E, então, é um trabalho interessantíssimo que está sendo desenvolvido dentro dessa Delegacia de Investigações Gerais. E aí, esse trabalho todo em conjunto, todo esse esforço concentrado, gerou até agora aproximadamente 350 prisões de pessoas só da delegacia, da divisão de investigações criminais. 350 pessoas foram presas. Eu garanto para você que dentro dessas 350 pessoas tem muita gente que não iria para a cadeia se não fosse essa união de forças. Pessoas acima de qualquer suspeita, pessoas que circulavam dentro da sociedade como sendo pessoas idôneas, mas que, na verdade, estavam cometendo crimes de tráfico, crimes de lavagem de dinheiro. Muitas informações a gente não divulgou para não prejudicar as investigações que a gente tem em andamento, mas 350 pessoas, aproximadamente, foram presas já desde a criação da DEIC. O número de prisões em flagrantes que foram efetuadas até agora foram 210 prisões em flagrantes, tá? 210 prisões em flagrantes e com 350 pessoas presas. A quantidade de entorpecente que foi tirada da rua também é uma coisa assim surpreendente. Em uma operação só, teve quase 1,5 toneladas de substância, né, em operações feitas. Aproximadamente 2 toneladas de substância foram apreendidas nesse período. Mas 2 toneladas, em 2, 3 operações, grande quantidade de cocaína, né? Que é uma droga que você consegue surpreender o traficante, às vezes com 10, 15, 20 quilos, mas tivemos operações com êxito de 200 quilos de pasta base, prendendo, identificando os grandes fornecedores, identificando elos, inclusive, com o exterior. Então, é trabalho de inteligência necessário para ser feito, é um trabalho de inteligência o resultado é moroso. Às vezes a gente fica 6 meses com investigação, escuta telefônica, quebra de sigilo telemático, infiltração
de algum tipo de pessoas que dão informações para a gente. É um trabalho muito interessante de ser feito e que resulta nessas prisões. O mote primordial, creio que da divisão, é exatamente isso, é quebrar o elo de ligação do crime organizado, né? O crime organizado, ele usa uma mão de obra barata, ele usa, muitas vezes, a crise social que assola o país para conseguir essa mão de obra. Tem muitas pessoas que até então eram do bem, estão desempregadas e por uma questão de moral, acabam partindo para o crime. O crime organizado ele está à disposição dessas pessoas, esse é o problema, né? Ele está à disposição para colher. E isso faz com que a gente tenha que quebrar esse elo. E como você quebra o elo? Quando você pega o grande traficante, o grande receptador, a pessoa que realmente está lá, fazendo com que a máquina do crime funcione, né? Porque o soldado você troca, né? Mas o general é mais difícil você trocar. Então a gente está buscando os generais do crime para poder fazer com que os soldados não sejam recrutados tão facilmente assim na nossa guerra contra a criminalidade. Com relação aos índices, eu vejo que uma morte é um crime bárbaro. Então, não dá para falar, o índice está bom se teve uma diminuição de 100 para 80. Mas tiveram 80 mortes. Mas como que a gente vai fazer para não ter morte nenhuma? É uma solução que eu acho que o mundo inteiro está procurando e a gente não tem essa solução hoje aqui, né? Então, a gente trabalha em cima de índices. Eu não gosto muito de vangloriar e nem de ser criticado com relação a índices, porque os índices muitas vezes não refletem a realidade daquele momento. A polícia pode ter trabalhado muito, pode ter prendido muita gente e os índices estão altos. Ah, mas então foi uma ineficácia? Não, a polícia foi ineficaz, só que tem diversos outros fatores que geraram aquele número, né? Fazer uma dissociação de criminalidade com questão social, com falta de escolaridade, com família desestruturada, com falta de saneamento, falta de moradia, eu entendo que é uma ignorância, porque eu acho que tudo faz parte de um contexto, né? Uma família desestruturada vai fazer com que aqueles filhos fiquem desestruturados, fazer com que aquele filho caia para o mundo do crime, é uma verdade. Você não dá educação para uma criança no momento oportuno, no momento certo, você vai ter uma pessoa com muitas dificuldades no futuro, vai ter um adulto com muitas dificuldades no futuro. E essas dificuldades, às vezes, desembocam na criminalidade. Não enxergar isso é não querer ver a realidade do nosso país. Então, a polícia ela trabalha com as consequências de uma série de questões que diversos outros órgãos falharam. E aí desemboca na polícia. Então, essa visão, eu já falei aqui nesse mesmo local, há anos se passam, e eu dou exemplo clássico, né, da questão do centro da cidade. Vira e mexe, às vezes a imprensa cobra, mas o centro da cidade está degradado, tem cracolândia, tem pessoas na rua. É o sinal da degradação da nossa sociedade, né? Eu garanto para você que a Guarda Municipal ela está presente a cada minuto, a cada segundo, fazendo um trabalho tanto social quanto de repressão. Eu garanto que a Polícia Militar está presente, fazendo um trabalho de repressão, de preventivo especializado, a Polícia Civil. Se não tiver um conjunto de órgãos, se não tiver uma questão social balizada, com tratamento psiquiátrico, essa é uma questão muito grave que no Brasil não é enfrentado. Antigamente, as pessoas com problemas psiquiátricos eram internadas compulsoriamente. Não estou defendendo a correção disso, nem se está certo, nem está errado, não sou nem especialista nisso, mas o que acontecia? As pessoas eram internadas em hospitais psiquiátricos de maneira coercitiva. Não estou defendendo e não estou elogiando, não. Só estou dizendo como era antigamente.
E o Brasil ele adotou uma outra política, né, de enfrentamento a essa questão. E eu acho que a gente ficou no meio do caminho. É uma questão até de ser tratada aqui no parlamento, porque as pessoas, às vezes, elas retornam para a residência sem o mínimo de acolhimento, às vezes a própria família é desestruturada. Acontece isso com o adolescente. O adolescente é devolvido para os pais, só que os pais estão totalmente degradados, os pais não têm condição mínima de fazer o acompanhamento desse adolescente. E eles recebem essa incumbência. Quem precisa de ajuda, às vezes, são os pais, mais do que o próprio adolescente, mas eles são pais e têm que ser. E na família também acontece isso quando recebe aquela pessoa com problema psiquiátrico. Eu falo de problema psiquiátrico porque desemboca na delegacia, porque aquela pessoa com problema psiquiátrico, ela vai cometer crimes, ela vai fazer atitudes muitas vezes insanas e desemboca onde? Na delegacia. Ao invés de ter um tratamento para essa pessoa, até o delegado perceber que é um problema psiquiátrico, vai para o presídio, até o juiz se suscita o conflito, se suscita a questão psiquiátrica para essa pessoa, até ter uma sentença, medida de segurança, essa pessoa já saiu, já entrou da cadeia, já foi, voltou, já cometeu crimes. Quantos homicídios que eu fui no local? Insano, é uma questão que tem que ser enfrentada no nosso país, mas aparentemente eu não vejo esse enfrentamento tão agressivo que tem que ser enfrentado, sim. E desemboca onde? Desemboca na delegacia. Então, eu falo isso porque é uma questão que eu vivencio há mais de 30 anos. Né? É uma realidade que eu vivencio. A falta da estrutura familiar, a falta da educação, as questões vinculadas aos menores de idade, às crianças, aos adolescentes, infratores. Essa é uma outra questão que é um calo na sociedade brasileira. O adolescente comete um crime, comete 2, comete 3. A vara da infância, com um esforço assim fenomenal para tentar colocar aquele adolescente no trilho da boa convivência. Só que aí esbarra onde? Esbarra na estrutura, esbarra na questão familiar, exatamente no que eu tinha falado. Às vezes a própria família não tem essa estrutura. E tudo isso esbarra numa questão primordial, que é a falta do poder público nesses locais. Mas falta por quê? Porque o governador, o presidente, o prefeito, não, eles querem. Só que a estrutura é monumental, gente. Os nossos problemas, eles são monumentais. O Brasil tem um déficit educacional, social, monumental. É um desafio de todos. E que eu fico triste quando eu vejo, às vezes, as pedras sendo jogadas nas forças de segurança. Como se as forças de segurança tivessem a culpa inicial de tudo isso. Por isso que, quando a comandante Lourdes comentou, nossa, um esforço que a Guarda Municipal faz no combate aos pancadões, o esforço que ela faz nesse momento de pandemia para tentar fazer com que a população não se aglomere. Olha que dificuldade, comandante. A gente tem que botar toda uma força de segurança para fazer o que as pessoas deveriam já pensar. Eu não vou aglomerar, eu não vou contaminar o outro, não vou me contaminar, mas não. Mas temos que usar toda... E eu creio que isso é até uma falta da educação em lato sensu. Né? Faltou aquele espírito de companheirismo da própria pessoa, no momento, numa escola, numa formação familiar. Então, eu acho que são questões que a gente tem que enfrentar. Aqui é o local, né? Aqui é o local de conversar. O Major Jaime é uma pessoa preocupada com relação às questões de segurança e também essa questão social, ela está intimamente ligada. Eu acho que é importantíssimo esse diálogo entre nós para fazer até um chamamento de outras instituições para essa discussão. Questão de segurança não é só o comandante da guarda, não é só o delegado de polícia, não é só o comandante da PM. Eu acho que questão de segurança são todos nós. Esse debate da região central, no passado, era... abrir o jornal era a manchete do jornal. Acho que estava nativa ainda, né, Major? Sim.
E eu sempre defendia isso. Vamos discutir, vamos discutir. Números, todos os órgãos de segurança têm. Quantas prisões fizeram, quanta droga apreendeu, quantos atendimentos sociais fez. E daí? E os outros? Então, vamos sentar com os outros órgãos também, vamos analisar, vamos ver aonde é o fio da meada, com todo mundo. E não só criticar as forças de segurança, né? Que é o elo dessa corrente, mas eu tenho certeza que é um elo que está trabalhando. Tá? Mas os outros órgãos não estão trabalhando? Eu acredito que estejam também. Eu acredito, mas eu acho que tem que ter uma interação, tem que ter uma interação de todos. Vamos cada um expor as suas dificuldades e o que precisa é um plus. O que precisa? Qual que é a atitude a mais que está precisando para que a gente chegue a um contento com relação aos números, ao que está acontecendo. Eu acho importantíssimo isso. E com relação a números, homicídios dolosos, de janeiro a junho de 2020, tivemos 74. Esse ano, estamos com 56. Olha que interessante. De 74 foi para 56, uma diminuição de 24% com relação aos homicídios dolosos, que, no meu entendimento, junto com o latrocínio, são os crimes mais graves do Código Penal. O legislador colocou uma pena altíssima para o homicídio e para o latrocínio, porque é um entendimento geral de que são os crimes mais graves do Código Penal, né? O latrocínio teve uma diminuição assim bem interessante também. De 7 que nós tivemos de janeiro a junho do ano passado, nós tivemos apenas 1 agora, né? O latrocínio, como todos sabem, mas é sempre bom frisar, a pessoa ela acaba matando um indivíduo para subtrair o bem, né? Ela acaba cometendo um crime contra a pessoa, contra a vida, mas para subtrair o bem. Então ele entra no crime de latrocínio, que na verdade se torna daí um crime contra o patrimônio e não um crime contra a vida, diante desse ato insano, né? E uma outra coisa que eu queria falar também, que é interessante, já que foi falado da Delegacia da Mulher, na segunda seccional, nós temos uma Delegacia da Mulher ao lado lá do plantão permanente. E essa Delegacia da Mulher, ela trabalha 24 horas por dia, tá? Então, quando qualquer pessoa tiver algum problema, em qualquer região, não só a região da segunda seccional, não. Se tiver qualquer problema de crime envolvendo criança, porque a DDM também atende a criança vítima. Isso é bom a gente frisar, porque se dá um destaque muito grande com relação à violência da mulher, contra a mulher. Vai na DDM, vai da DDM. Mas a violência contra a criança também é afeto da DDM, gente, né? Na pandemia, eu pessoalmente, particularmente, sempre fiquei com uma preocupação a mais com relação aos crimes que acontecem nas 4 paredes de uma residência, né? A gente não tem ideia do que sofre tanto o idoso quanto criança em famílias desajustadas. E como chega essa informação para a polícia? Aí é um apelo que a gente faz para a população, para os vizinhos, né? Quando está em época escolar, a professora que é uma grande guardiã daquelas crianças, mas quando não tem a escola presente, quem que seria o guardião? Porque se o próprio agressor é o pai, ou a mãe, ou o padrasto, ou a madrasta, quem vai denunciar? Olha que situação difícil, né? Então, esse olhar para o vizinho, esse olhar de uma pessoa ali, um tio, eu acho que é importantíssimo. Aquele caso recente de uma brilhante ação da Polícia Militar, daquele menino acorrentado, aquilo é uma barbaridade sem tamanho. E estava acontecendo há quanto tempo? Há quanto tempo estava acontecendo? Será que ninguém viu, não sabia, gente? Eu acho que esse olhar a gente tem que ter também, porque quem vai defender? Quem que vai proteger essas pessoas, né? E imagina o que passou esse menino, né? Então, esse alerta a gente tem que ter. Esse alerta, a gente tem que... O comandante, a gente tem que orientar os nossos policiais também, não é verdade? Para, no momento de atender uma ocorrência, ter o feeling, ter a percepção, porque 190 toca, 153 toca,
E às vezes toca só uma vez, não tem oportunidade de tocar a segunda, né? A pessoa morre antes. Então essa percepção, o policial tinha que ser um super-herói, né, Jaime? Ele tem que ter bola de cristal, ele tem que ter percepção, ele tem que ter jogo de cintura, ele não pode ter problema familiar, ele não pode ter dor de cabeça, ele tem que ser uma pessoa que chega no local, uma visão periférica do mundo. Que difícil que é ser policial, né? Então, eu acho que essa é uma questão que a gente tem que ficar atento, mas é a profissão que nós escolhemos, então nós temos que ficar atento, nós temos que agir no momento certo, porque o policial, quando age tarde, às vezes não dá tempo mais. Então, tudo isso eu acho que é um trabalho que a gente tem que fazer, e eu gosto muito do que eu faço, eu tenho orgulho do que eu faço, me dedico 24 horas por dia no que eu faço, e eu estou à disposição da Guarda, estou à disposição aqui da Câmara, o assunto que for, enfrentamos, né? Pode fazer o tema que for, viu? Eu venho aqui com prazer, discutimos, falaremos de maneira aberta, explícita, porque eu acho que esse é o caminho de uma sociedade democrática e justa. Tá? Era o que eu tinha para falar. Doutor, agradeço para todos nós aqui. Eu mesmo, né, mais uma vez, né, da área da segurança, e eu já vou corrigir. Não é mais o DEIC, é a DEIC. A gente vai aprender que aqui é uma divisão, né, e que essa divisão tem uma responsabilidade, hein, doutor? O senhor não está com pouca coisa, não. São 38 cidades, dá mais ou menos aí, umas contas atrás que a gente fazia, mais de 3 milhões de pessoas nessa região toda que o senhor está falando, Campinas, Jundiaí, Bragança, é toda a região, né? São 38, exatamente, 38 municípios, então a DEIC com certeza tem uma missão muito grande, né? E pelos números que o senhor trouxe, também tem uma missão muito grande, mas também bons resultados, né? Isso já vem acontecendo. Não sabia disso, viu? Não tinha esse conhecimento, né, desse trabalho que vinha sendo feito e dessa nova reestruturação, né, de como vinha acontecendo. O objetivo nosso exatamente hoje é de fazer com que a gente possa trazer para você, né, telespectador, você que está, né, nos vendo aí pela internet ou pela TV Câmara, essas informações, né, das polícias e como elas trabalham, como elas têm funcionado. A comandante Lourdes pôde trazer aqui, elucidar uma série de questões. Eu mesmo, até com relação à hierarquia, eu confundia um pouquinho, né, me desculpe por isso, mas já até anotei aqui, a gente vai corrigir. Né, os vários trabalhos são feitos também pela própria Guarda. A Polícia Civil, que a gente sabe, né, de todas as dificuldades que a Polícia Civil vem passando, e até falo aqui, né, que a Polícia Civil nos últimos tempos vem passando por várias dificuldades, até da questão do próprio efetivo, mas isso não tem dado para os senhores aí nenhum motivo para deixar de trabalhar. Eu vejo que continuam trabalhando, continuam desempenhando e as coisas vêm acontecendo. Espero que o senhor venha aqui até em outro momento, já com uma promoção, já, que a gente espera que o senhor possa, nesse ano ainda, alcançar essa promoção, né, depois de tanto tempo, e que o senhor possa vir aqui, né, e ser reconhecido até por isso. O bate-papo foi muito bom. Comandante Lourdes, gostaria de saber se a senhora quer últimas palavras, né? Falar aí alguma coisa a mais, algum recado, alguma coisa importante para a população, ou deixar um até logo aí para o nosso público. Eu quero parabenizar o doutor Oswaldo não só por nos atualizar em relação à estrutura da Polícia Civil, foi importante, mas também parabenizar pela reflexão que o senhor propôs em relação ao trabalho policial. É importante que a sociedade reflita, que os outros órgãos que trabalham não só na municipalidade, mas o público, faça essa reflexão, porque de fato é um trabalho muito difícil. Um trabalho oneroso, um trabalho muito criticado. Então é sempre importante a gente propor essa reflexão, porque tudo deságua mesmo na polícia. Independente da situação, quando o munícipe precisa, isso nos honra de qualquer forma, porque é o reconhecimento
do trabalho que é feito e a confiança que se tem nos operadores de segurança pública, mas tem uma dificuldade, o cidadão ele liga 190 ou 153 ou busca a delegacia mais próxima para buscar auxílio, e de fato é um trabalho aí que nós realizamos com muito amor, com muito carinho, mas diversas situações não deveriam desaguar no colo das polícias, deveriam ser tratadas anteriormente. Então, parabéns por propor essa reflexão. Major Jaime, eu quero só agradecer novamente essa oportunidade, o convite para estarmos aqui, para falar do trabalho da Guarda Municipal, para mostrar os nossos números do primeiro semestre, com uma prestação de contas à população, e dizer que a Guarda Municipal está aí à disposição no seu número 153, em casos de urgência, de emergência. Nós estamos à disposição, e à disposição desta casa, Major Jaime, que é muito importante nós estarmos aqui, é a Casa do Povo, é o local em que discussões importantes como essa acontecem, nós estamos à disposição. Muito obrigada, obrigada àqueles que nos ouviram, e tenham aí uma boa tarde e uma excelente semana. O comandante, nós aqui agradecemos. Dr. Oswaldo Dias, por favor. Considerações finais para agradecer a oportunidade de poder ter esse bate-papo aqui, honrosamente com você, com a nossa comandante da Guarda Municipal, e mais uma vez colocar à disposição as nossas delegacias especializadas, a unidade de inteligência, para a população em geral, para vocês aqui na Câmara Municipal. Às vezes as pessoas procuram o vereador para fazer algum tipo de denúncia, fazer algum tipo de reclamação, e nós estamos à disposição de todos. E parabéns pela iniciativa, viu, Major? Doutor, eu que agradeço, né, mais uma vez, parabéns aí à comandante Lourdes, parabéns à Guarda Municipal, parabéns ao doutor Oswaldo Dias pelo trabalho também, né, essa nova batalha que o senhor já está enfrentando, parabéns à Polícia Civil também. Acho que com isso quem ganha é a nossa população de Campinas. Muitas pessoas não têm noção que essa cidade aqui, que é maior até do que algumas capitais do nosso país, ela é muito complexa, muitas coisas acontecem, e a gente precisa de pessoas como os senhores, né, como a senhora, que tem essa percepção, que tem essa visão. Quem está em casa, às vezes, não tem essa noção, vê uma viatura passando e não tem ideia de como funciona, de como é a logística, de como é o trabalho, o planejamento. Foi falar de tantas coisas aqui, né? A gente falou de planejamento, falou de inteligência, né? A gente falou dessa dinâmica que é o dia a dia, né, de um policial, e isso é importante para que a gente tenha cada dia mais essa percepção. Digo para vocês, né, uma verdade. Infelizmente, com tudo isso que está acontecendo, nós temos agora, nesse momento exato, agora são 16 horas e 17 minutos, você pode ter certeza que tem, infelizmente, 1, 2, 3 ou 4, 5 indivíduos pensando em fazer algum crime. Eles estão agora reunidos, pensando em fazer alguma coisa, um mal para a sociedade. Estão pensando em tirar sua carteira, estão pensando em pegar um fio de cobre, estão pensando em pegar um celular, tentando fazer um roubo a banco, tentando passar droga, tentando vender. Eles estão fazendo alguma coisa. E para combater tudo isso, nós temos homens e mulheres, né, que estão dispostos a entregar a própria vida para isso. E a gente sabe de quantos que já perderam as suas vidas, tantos que já tiveram dificuldades, né, até profissionais, por conta dessa entrega, dessa vontade de querer fazer e prestar esse serviço à população e servir o próximo. Então, parabéns a todos vocês, parabéns a todos os policiais, né, da nossa cidade, parabéns a todos os guardas municipais, todos os militares, também das Forças Armadas. A gente agradece muito, mais uma vez, todos os funcionários da casa que estão aqui com a gente trabalhando. Agradeço muito também o meu gabinete, que tem trabalhado incansavelmente. Na pessoa aqui do capitão Ortega, eu agradeço a todos. Agradeço a todos os vereadores que fazem parte da comissão, todos os vereadores também nos auxiliam. E tem nessa gestão, nessa legislatura, doutor Oswaldo, eu digo para o senhor que nós temos aqui realmente vereadores que estão conhecendo muito mais as instituições policiais, estão tendo muito mais essa percepção desse cuidado do reconhecimento e da valorização da atividade policial. Graças a Deus, é uma das missões que nós temos e todos os vereadores aqui têm ajudado nesse sentido. Por isso, eu agradeço você também que está em casa, que está nos assistindo,
Que Deus abençoe você, a sua família, abençoe a nossa cidade de Campinas, o estado de São Paulo, a nossa nação, e que a gente possa, sim, num futuro próximo, né, ter muito orgulho de todo o trabalho que vem sendo feito por todos vocês. Muito obrigado, dou por encerrado mais essa sessão. Até uma próxima. E como sempre faço, um grande cumprimento a todos vocês. Muito obrigado. Muito bem, nós acompanhamos mais uma reunião da Comissão Permanente para Assuntos de Segurança Pública. O presidente da comissão, o vereador Major Jaime, já está aqui ao meu lado para comentar e fazer uma avaliação dessa comissão, que teve participação tanto da Guarda Municipal como da Polícia Civil. Sempre importante ter esse tipo de tratativas, né, entre as forças para garantir a segurança da cidade. Vereador, boa tarde. Sem dúvida, até é importante para a população poder conhecer mais. A gente tem na segurança pública uma frieza, né, no dia a dia. Muitas vezes a pessoa ela está trabalhando, ela está estudando, ela está indo para o médico, ela está indo visitar alguém, está indo para o shopping e ela quer estar segura, mas ela não tem essa percepção de como os órgãos trabalham, de como a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, como é que elas estão atuando, o que elas estão fazendo. O objetivo da comissão é sempre trazer temas como esse, para que as pessoas possam ter essa noção, possam conhecer um pouco mais, saber o homem atrás daquela viatura, atrás daquela farda, né, o que ele vem fazendo, né, e como vem sendo feito esse trabalho. Agradeço muito o Dr. Oswaldo Dias, que veio delegado de polícia, já com mais de 30 anos de carreira, a comandante Lourdes, que para nós é uma alegria a gente ter a comandante Lourdes, né, uma mulher forte, guerreira, né, à frente da Guarda Municipal de Campinas, sendo referência no nosso estado e no Brasil, e isso acho que é muito bom para toda a população de Campinas. E essa integração também ela existe até para garantir mais a segurança para a população. Exatamente, você falou num ponto importante, integração. É importante que as forças policiais se conversem, todas elas, né? Então hoje a gente tem isso em Campinas. Graças a Deus todos os comandantes se conversam, né? Os policiais conversam com os guardas, conversam com policiais civis, né? Obviamente que a gente está sempre tentando ajustar, sempre tentando melhorar, e esse ambiente vem acontecendo aqui em Campinas. Eu espero que a gente possa contribuir aqui na nossa comissão de segurança, aqui na Câmara Municipal, com todos os vereadores, que a gente possa cada dia mais colaborar nessa integração de todos os órgãos. Quais são os próximos passos dessa comissão? A gente deve ter uma avaliação de alguns trabalhos que foram feitos agora no primeiro semestre. Vou conversar com os vereadores. Tem algumas pautas que alguns querem falar especificamente de alguns temas, alguns assuntos e até algumas regiões. Então a gente deve desenvolver alguma coisa já para setembro nesse sentido. Tá certo. Muito obrigado e uma boa tarde, vereador. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Até a próxima. É isso. O vereador Major Jaime, que pôde conversar conosco aqui ao final de mais esta reunião da Comissão de Assuntos da Segurança Pública. E a gente também agradece a sua audiência e desejamos a todos uma boa tarde. TV Câmara, Campinas.